No vídeo de hoje vamos tratar 8 erros em francês mais cometidos por pessoas que estão aprendendo francês. Isso mesmo. Então são coisas essenciais que vocês têm que manter na cabecinha, muito importantes para vocês poderem aprender francês direitinho e conseguir atingir a fluência o mais rápido possível. Então, bora pro vídeo. Coucou mes chéris, eu sou a Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Academia Baguette. Soyez la bienvenue! Então, vamos começar com o erro número 1. O erro número 1 é um erro que eu sempre falo, que eu tô sempre batendo nessa tecla com todos os meus alunos, que é a famosa história dos gêneros, o, a, os, as. Quando uma palavra em francês é masculina, ela não é necessariamente masculina em português. Quando uma palavra é feminina em francês, ela não é necessariamente feminina em português e vice-versa. Achar que os gêneros em francês e português são os mesmos. Por exemplo, coloquei aqui le voiture, o carro, porque o carro é masculino em português, mas em francês le voiture tá errado. Não é assim que se escreve, é la voiture, como temos ali os exemplos em azul, la voiture. O carro, ele é féminin em francês, la voiture. Depois tem outros exemplos aqui, la crème, o creme. Veja, la crème féminin em francês e masculin em português. E o último exemplo, la poubelle, que é o lixo. Vocês vejam que esse é o babalu latino. Então, la poubelle, que é féminin em português. La poubelle, que é féminin em francês, é masculino em português. Então, todas as vezes que vocês forem aprender uma palavrinha nova, vocês têm que aprender com o gênero junto. Mas não precisa do cachorro latindo também, não é necessário não, tá? Só o gênero mesmo. Bref. E agora embaixo, vamos ver aqui o erro número 2. Confundir o uso de qu'est-ce que e ce que. Qu'est-ce que é uma coisa e ce que é outra coisa. Então aqui, qu'est-ce que tu veux? Tá aqui em azulzinho. Qu'est-ce que tu veux? O que você quer? Então, o qu'est-ce que, ele é para fazer uma pergunta. Qu'est-ce que, ele é o mais usado para se fazer perguntas. Qu'est-ce que, alguma coisa. Então, aqui como exemplo, eu coloquei qu'est-ce que tu veux? O que você quer? Então, o qu'est-ce que, ele é única e exclusivamente usado no início de uma frase interrogativa. Sendo que o ce que é isso que. Aqui você já está afirmando alguma coisa. Ce que tu veux, c'est avoir la paix. Ce que tu veux, c'est avoir la paix. O que você quer é ter paz. Você quer ter paz, que te deixem em paz. Né? Avoir la paix seria uma expressão que significa deixar em paz. Então, ce que tu veux, o que você quer é ser deixado em paz. Ou ce que je veux dire, c'est. Ce que je veux dire, o que eu quero dizer é. Vocês viram a diferença? Então, o qu'est-ce que é única e exclusivamente para interrogação, para fazer perguntas, e o ce que é quando você está afirmando alguma coisa. O que eu quero é. O que eu quero dizer é. O que eu quero dizer, o que eu quero, tá bom? Vamos para o erro número 3. O erro número 3, confundir o uso de rendre visite, visiter e aller voir, para expressar visitas. Então, sabemos que visitar, ele tem essa particularidade. Rendre visite é diferente de visiter, porque rendre visite significa quando você vai visitar uma pessoa, você vai visitar a sua avó, uma amiga, enfim, qualquer pessoa, tu rends visite, você visita a pessoa. Agora, quando você diz única e exclusivamente visiter, é quando você visita um monumento, quando você visita uma cidade, você visita um museu, algo assim. Então, aqui nos exemplos, j'ai rendu visite à mes anciens professeurs. J'ai rendu visite à mes anciens professeurs. Então, eu visitei meus antigos professores. E também você tem o aller voir, ir ver, que também tem o mesmo significado do rendre visite. Então, você pode substituir o j'ai rendu visite pelo je suis allé voir. Je suis allé voir
mes anciens professeurs. Aí, nesse caso, se você usar o je suis allé voir, você não usa a preposição a, que está ali, né? Rendre visite. Quando tu rends visite a alguém, a quelqu'un. Je rends visite à mes professeurs, à ma grand-mère, à ma copine. Quando você vai ver alguém, quand je vais voir quelqu'un, je vais voir ma grand-mère, je vais voir ma copine, je vais voir mes amis, né? Então, aí no caso você está usando os adjetivos possessivos. Minha mãe, minha avó, ma grand-mère, ma copine, minha amiga e etc. O outro exemplo, no caso de visitar, j'ai visité la Tour Eiffel. J'ai visité la Tour Eiffel, eu visitei a Torre Eiffel. Aí você foi como turista, você foi ver um monumento de alguma cidade. Então, é nesses dois sentidos, é muito importante lembrar disso. Rendre visite ou aller voir significa visitar alguém, uma pessoa. E visiter sozinho é quando você visita um monumento, um lugar público, algo assim. Agora vamos para o quarto erro. Traduzir literalmente expressões e palavras do português para o francês. Como exemplo aqui, fazer uma pergunta. Então, quando você vai fazer uma pergunta em francês, você não vai dizer faire une question. Je vais te faire une question. Isso não existe. Você vai dizer poser une question. Poser une question é fazer uma pergunta. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Eu posso te fazer uma pergunta? E olha que interessante, se você quiser, nessa pergunta aqui, você pode colocar o est-ce que. Est-ce que je peux te poser une question? Que é ainda mais usado ainda. Est-ce que je peux te poser une question? Posso te fazer uma pergunta? Então, é muito importante vocês aprenderem as expressões idiomáticas, porque numa hora dessa faz toda a diferença de alguém que aprendeu bem o francês e de alguém que está no reme-reme. Bom, sem reme-reme, vou fazer aqui o jabá das minhas aulas de francês. Assistam, a gente volta daqui a pouco. Alors, erro número 5, dizer je suis x anos ao invés de j'ai x anos, para expressar idade. Então, quando você diz a sua idade em francês, você vai sempre usar o verbo avoir. Eu tenho tantos anos. Nunca, jamais o verbo être. Então, aqui, ó, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, eu tenho 30 anos. Tu as 12 ans. Tu as 12 ans, você tem 12 anos. Nous avons 58 ans. Nous avons 58 ans. Nós temos 58 anos. Então, você sempre usa o verbo avoir para falar a idade. Nunca o verbo être. D'accord? Erro número 6, confundir os advérbios. É muito importante você saber fazer a diferença entre os advérbios. Então, aqui, nesse caso, j'ai beaucoup de soif ou il fait beaucoup de froid. Soif, no caso, é ter sede e froid, ter frio ou fazer frio. Ali em azul, coloquei a versão certa, que é j'ai très soif ou il fait très froid. Por quê? Qual que é a diferença? O beaucoup de, ele é um advérbio de quantidade. Quantidade. E o très, ele é um advérbio de intensidade. Porque quando você tem sede, é intenso. Eu tô com muita sede, mas é uma sede, é uma intensidade de sede. É uma intensidade de frio, tá muito frio. Não é uma quantidade de frio, é uma intensidade de frio. Não é uma quantidade de sede, é uma intensidade de sede. Então, você tem os advérbios de intensidade e os advérbios de quantidade. Então, nesse caso, o certo é dizer j'ai très soif. J'ai très soif. Eu estou com muita sede. Il fait très froid. Il fait très froid. Está muito frio. Ensuite, erro número 7.
esquecer de usar o auxiliar avoir conjugado com o verbo avoir besoin. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem tosco, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Então, aqui, j'ai besoin, eu coloquei no exemplo o je, o eu, sem o verbo avoir. Então, é importante, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin, eu tenho necessidade. Não existe o precisar, propriamente dito, como a gente tem no português. Em francês, você usa o avoir como um auxiliar e depois a palavra besoin, que é a necessidade, ter a necessidade. E, inclusive, você também tem avoir envie, que é o ter vontade. Eu tenho vontade de ir para a praia, j'ai envie d'aller à la plage. Eu tenho vontade de comer um bolo, j'ai envie de manger un gâteau. Então, nesses casos, quando esses verbos eles demandam um auxiliar, mesmo no presente, você tem que usar. É importante sempre lembrar de usar esses auxiliares sempre conjugado, d'accord? Erro número 8. Esquecer de utilizar o auxiliar no passé composé, que é a mesma coisa que a gente falou aqui no número 7. Aqui coloquei um exemplo. Elle marchait ce matin. Então, veja ali que o marcher, ele está no particípio passado, que é assim que a gente forma o passé composé. Você tem que ter o auxiliar mais o particípio passado. Dali, eu coloquei, fiz de propósito para vocês verem a diferença. Eu coloquei embaixo ali em azul a versão certa. Elle a marché. Elle a marché ce matin. Ela caminhou hoje de manhã. Então, vocês têm ali o elle, a, que é o verbo avoir, conjugado na terceira pessoa do singular, e ele está aqui no presente, ela marché, e o marché ele está no particípio passado. Então, aí temos a construção do passé composé, do passado. Ela caminhou. Sempre lembrando, e sempre quando você aprender um verbo, aprende sempre com auxiliar, porque você tem vários tempos verbais que são compostos. Então, é muito importante você saber qual auxiliar utilizar e sempre conjugando direitinho esse auxiliar. E agora, gente, tem um bônus, porque eu prometi 8 erros, mas tem um bônus aqui nessa aulinha para vocês, um presentinho para vocês. Antes eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações e aqui me acompanhar e deixa aí nos comentários quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de aprender aqui do francês. Coloca aí para eu poder criar mais conteúdo para vocês, tanto aqui no YouTube como lá nas redes vizinhas. Vocês têm aqui, ó, aqui embaixo, vocês têm as 2 redes vizinhas onde eu tenho conteúdo publicado, tá bom? Então, vamos lá para o bônus dessa aula. Aqui está o bônus dessa aula. Aqui é um detalhe muito importante. Isso é algo para você que está estudando francês agora. Você tem que aprender. O que acontece? Nós temos palavras parecidas porque, afinal de contas, tanto o francês como o português têm origens latinas. Porém, tem palavras que são super parecidas, mas têm significados bem diferentes. Então, é importante a gente saber e ter consciência dessas diferenças. Aqui, por exemplo, eu selecionei algumas palavrinhas só para vocês terem noção. Então, a primeira palavra ali é o verbo attirer. Attirer, que pra gente parece muito com atirar. Atirar. Só que, na realidade, em francês, ele significa atrair. Viram só a diferença? Ele parece, mas não é. Então, ali no primeiro exemplo que eu coloquei ali na primeira frase, je me sens attiré par elle. Je me sens attiré par elle, que significa eu me sinto atraído por ela. Atração, attiré. Então, pode ser o verbo attirer, ele pode ser usado em vários contextos de atração, mas para vocês terem consciência que parece, mas não é. Ensuite, petite fille. Petite fille, você vai pensar numa menininha, uma criança, uma menininha. Só que tem que prestar aqui, avec trait d'union, quando tem ali o hífen, na realidade ele significa neta. Quando está sem o hífen, ele significa, petite fille significa uma menininha. Agora, quando tem o hífen, que é o trait d'union, ele significa neta.
Vamos ler o exemplo aqui embaixo. Je suis la petite fille de Marie. Je suis la petite fille de Marie. Eu sou a neta da Marie. Entendeu? Alors, outra coisa. Esse erro aqui, esse terceiro erro de vocabulário, gente, isso eu já ouvi várias vezes, tá? Tasse, la tasse. Então, as pessoas, elas confundem taça com taça. Aqui você diz, eu bebi uma taça de vinho. Só que taça, em francês, significa xícara. Você bebe café dans une tasse. Você não bebe champanhe, você bebe café dans une tasse. Il prend, aqui no exemplo, il prend une tasse de café. Il prend une tasse de café significa que ele está tomando ele vai tomar uma xícara de chá. Então, não confunda tasse, em francês. Tasse, em francês, é xícara. Não confunda com tasse. Se você quer fazer, por exemplo, você vai beber champanhe, você vai usar a palavra coupe, une coupe de champanhe. Une coupe de champanhe seria, no caso, taça de champanhe. Se você beber um vinho, un verre de vin. Un verre de vin é um copo de vinho, tá certo? Uma taça de vinho. Então, o tasse não tem nada a ver com o português. Outro exemplo, fracassant. Fracassant. Em português, ela tem um significado mais pesado, que é de fracasso, mas em francês é estrondoso. É estrondoso. Nossa, foi um estrondo, foi um sucesso, foi uma loucura. Aqui no exemplo, il a fait un retour fracassant. Il a fait un retour fracassant. Eu lembro que na época que eu morava na França, muitos anos atrás, quando eu ainda estava aprendendo certas palavras, tal, que, né, eu ouvi isso na televisão, por exemplo, de algum cantor, que, sabe, tipo um cantor que fez uma pausa na carreira e depois voltou a fazer uma turnê, sabe, esse tipo de coisa. Aí eu vi assim nos jornais, il a fait un retour fracassant. Inclusive, eu criei esse exemplo pensando nisso. Il a fait un retour fracassant. E eu ficava, gente, nossa, mas eles falam isso como se fosse uma coisa boa. Eu vi isso na televisão, não entendi porque eles estão falando isso uma coisa boa. Nossa, fracasso. E tá todo mundo, tá mostrando as imagens, o show lotado de gente, o cara ali, maior sucesso, uma coisa. E estão falando fracassant. Eu não entendia isso. Depois de muito tempo que eu fui entender que fracassant, na realidade, não tem nada a ver com fracasso. É algo estrondoso, algo que todo mundo fala, que todo mundo viu, que tá fazendo sucesso, que tá aí arrebentando. E depois, o último exemplo aqui é o verbo assister. Alors, assister é completamente diferente. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o assistir, ok? Assistir é outra coisa. Assistir é quando você cuida, quando você ajuda uma pessoa. Principalmente quando a gente, inclusive até foi o exemplo que eu coloquei aqui, quando se fala de uma pessoa de idade, que você tem aqueles cuidados especiais com uma pessoa que precisa de uma ajuda especial. Então, você assiste essa pessoa, você está ali cuidando dessa pessoa. Então, o exemplo que eu criei, Mamie est assistée par une aide-soignante. Mamie est assistée par une aide-soignante. Então, a vovó, ela está sendo cuidada, ela está sendo acompanhada por uma ajudante. Aide-soignante é tipo uma enfermeira ou uma cuidadora, né? Ela está sendo cuidada de perto, ela está ali sendo acompanhada por uma cuidadora. Então, é muito importante quando você traduzir uma palavra, quando você vê que uma palavra ela é muito parecida, tenha cuidado. Sempre tenha muito cuidado. Tem palavras que realmente são parecidas e que têm o mesmo significado, mas tem outras palavras que são parecidas e não têm o mesmo significado. Eu convido vocês, tá? Conselho de professora, usem um dicionário, um bom dicionário francês. Mesmo que você não entenda tudo, mas já é uma ótima maneira de você ir treinando e aprendendo vocabulário novo, e assim você já vai direto na fonte da palavra. Então, eu uso muito o Dictionnaire Larousse. Dictionnaire Larousse tem ali vários exemplos, eles também colocam às vezes os sinônimos ou os antônimos, então é muito bom para fazer buscas.
Eu acho que e é um dicionário fácil de usar. Sempre que você estiver fazendo sua lição de casa, estudando sozinho, que seja, ou estudando comigo, né? Porque eu sou prof, seja o que for. Você está ali precisando de algum vocabulário, está precisando de aprender alguma coisa, então você vai lá e consulta o dicionário. Em francês. Tudo do francês para o francês. Vai ser ótimo para você, eu garanto isso. Bom? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários, dê suas dicas, suas opiniões de coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa. E assim eu posso produzir conteúdo para vocês, tanto aqui como lá nas redes vizinhas aí, que você tem aqui embaixo. Aqui, né? Vocês têm aí, vocês vão seguir por lá, porque assim eu tô avisando vocês, eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas e fazendo enquetes lá no Insta para poder saber o que vocês querem, tá bom? Então, é isso aí, gente. Je vous fais un gros bisou, merci beaucoup d'être là et à la prochaine. Au revoir.